Deus abençoe o pastor Iberino Marques, essa oportunidade, uma alegria rever o Senhor. Sandra Isaura, obrigado pelo convite, alegria também ver o pastor Nelson. Vemos muitas vezes o pastor Nelson no campo de Arincus, como se fosse de casa, né, Marcelo? Como se congregasse Arincus, a liberdade que ele tem no campo. Meu pai tinha um carinho muito grande pelo pastor Nelson, Marcelo, e também meu irmão pastor Edmar. Josué capítulo 3, verso 5, conforme o pastor Iberino disse, eu estava pastoreando até início, final de novembro, e o pastor Edmar, que é o nosso pastor presidente do campo de Arincus, e é meu irmão, ele me chamou e disse: você pode vir para a sede? O senhor é meu pastor, o senhor manda. Eu disse: eu preciso de você aqui para me auxiliar. E nós estamos na sede agora de Arincus. Passo a semana inteira na sala, na igreja, atendendo e auxiliando a presidência. E já preguei muito descendo para baixo, mas Itaguaru é a primeira vez. Já passei muito aqui dentro de Itaguaru para pregar, descendo para baixo. Essa região toda aí, Maestra, Alegria Ribeiro, mas Itaguaru é a primeira vez. Eu gosto muito de pregar, gosto, mas não tenho tanto tempo. Devido às obrigações da igreja, eu não atendo 50% dos convites que eu tenho para pregar. E indo para a sede, alguns irmãos me disseram assim: pastor, agora o senhor vai ter mais tempo para pregar. Eu disse: eu acho que vou ter menos tempo, porque se é para auxiliar o pastor presidente, se de repente ele precisar de mim, eu estou pregando fora, se eu fosse pastor presidente, eu já demitia o camarada, eu mandava ele embora. Mas aí não resolve, né? Mas a alegria estar com os irmãos hoje aqui, sempre que pode, nós estamos saindo nesse futuro, eu gosto muito. Josué capítulo 3, verso 5, que é o nosso tema, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te dou, Deus, por esta noite, pelo privilégio de estar na tua casa, de poder meditar na tua palavra. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir, entender, compreender e viver segundo a tua palavra. Amém, amém. A situação de Josué, até esse momento, não era muito agradável, nem muito favorável, tendo em vista ser ele o sucessor de Moisés. Agora pense você aqui comigo, você suceder, substituir o pastor presidente de um campo que teve um grande sucesso, que teve um grande mover, poder de Deus durante a sua administração, e aí você chega do nada, você quer só um auxiliar e pega carona e assume o lugar dele. Imagina, pastor, Moisés, o homem que desde o início, segundo escreveu Flávio José, um dos grandes historiadores do primeiro século de Cristo, ele escreveu sobre Moisés, sobre a profecia que houve no meio do povo de Deus, ainda no Egito, uma profecia que dizia que nasceria um varão que libertaria o povo de Israel. Quando esta profecia surgiu, segundo diz a história, houve um grande alvoroço no meio do povo de Deus, ao ponto que os israelitas ouviram, e essa notícia chegou até os magos, os feiticeiros de Faraó, e eles levaram, que eram seus conselheiros, levaram a informação até Faraó, e disseram sobre essa profecia. A Bíblia só vai nos dizer aqui, que Faraó deu uma ordem para que matassem toda criança do sexo masculino. Flávio José nos fala a respeito dessa profecia, que nos leva a entender o motivo pelo qual
Faraó manda matar as crianças para que a profecia não se cumprisse. Então esse líder já havia sido anunciado antes de seu nascimento. De repente Deus, com mão poderosa, guia esta criança. Ela nasceu, não puderam matar, e ela é criada exatamente no rio Nilo, que era tido como um deus para os egípcios, onde se jogavam as crianças hebreias oferecidas ao crocodilo, que também era um deus para os egípcios, era sacrifício humano aos deuses deles. E nenhum crocodilo pôde devorar Moisés, e ele cai exatamente nas mãos da filha de Faraó, que amou a criança, tomou-a nos braços e assalariou a mãe da criança para que cuidasse dela e amamentasse, e depois trouxesse de volta ao palácio. E aí nós vamos entendendo a grandeza de Deus na vida de Moisés. Moisés agora é educado no palácio, vive por 40 anos no Egito. Ele estuda na maior universidade do mundo da época, a melhor universidade, que era a Universidade de Heliópolis, no Egito. Se formou em Heliópolis, se torna um grande líder intelectual nesta universidade. E me espanta aqui estudar sobre esta universidade, que o princípio da educação do ensino na Universidade de Heliópolis dizia o processo da evolução, dizendo que uma ameba saiu do rio Nilo e ela foi se evoluindo, se transformando em animais, até que chegou ao homem. Mas quando Moisés, na primeira oportunidade de escrever o livro de Gênesis, ele diz assim: no princípio criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança. A Universidade de Heliópolis não contaminou a mente de Moisés, que recebeu de seus pais o ensino da palavra de Deus. Moisés, depois dos 20 anos, agora serve mais 20 no exército do Egito, se torna general, lidera uma das grandes batalhas do Egito e volta sendo saudado como um herói do Egito, até que ele se manifesta o carinho pelos hebreus, o respeito pelos hebreus, a proteção pelos hebreus. E quando ele, na defesa de um hebreu, mata um egípcio, a notícia chega até os magos, que leva a Faraó, e Faraó baixa um decreto de prisão para Moisés, e Moisés foge para o deserto e vai embora. O homem formado na universidade, preparado em batalha no maior exército do mundo da época, agora está no deserto, estudando na escola de Deus, sendo ensinado pelo próprio Deus, até que ele tem uma experiência especial com Deus, quando vê a sarça se ardendo em chamas e não se consumindo, e Deus fala com ele e leva-o de volta para o Egito para libertar o povo. E com mãos poderosas, sendo grande instrumento de Deus, ele tira o povo de Israel das mãos de Faraó, da escravidão, e os guia por 40 anos no deserto, atravessando o Mar Vermelho, estendendo o seu cajado e as águas abriram. Quando o povo tinha sede, águas amargas ficavam doces. Quando o povo tinha fome, o pão desceu do céu. E de repente Deus diz assim, que Moisés não entraria na terra, e manda Moisés consagrar Josué como seu sucessor. Agora você sente o peso de Josué. Depois de tanta grandeza da manifestação de Deus na vida de Moisés, ele assume a liderança. Parece que eu entendo aqui, pastor Nelson, que em um momento, apesar de ter vivido com Moisés, servido Moisés, há um momento que o coração de Josué começa a tremer e temer, com medo do povo, com medo da liderança. Aí Deus diz para ele assim: levanta, esforça, ser forte, tão somente esforça-te. Só isso, tão somente esforça. Já começa aqui nos trazer uma lição da parte de Deus, porque nós somos pequenos, fracos e infelizes,
em estarmos visualizando glória de Deus na pessoa de homens. Nós somos pobres espiritualmente quando nós achamos que o nome que é anunciado na mídia é sinal do poder de Deus e Deus só vai usar aquele e acabou e não existe mais ninguém. Nós somos fracos a ponto de deixar pastor Liberino a nossa igreja, de abençoar o nosso ministério, a nossa igreja, e ofertar para alguém que nós não conhecemos pessoalmente, mas vimos na televisão, e ele fez uma série de notícias de milagres, que às vezes alguns deles nem era através dele, ele não foi vaso de Deus para aquele milagre, mas nós acreditamos e pensamos, Deus só está ali. Nós achamos que Deus é um marketing como foi na vida de Moisés, e esquecemos que Deus simplesmente nos diz, levanta-te, esforça-te, simplesmente esforça-te, tenha coragem, levante-se. Josué aqui agora na liderança, ele manda 2 espias atravessar o rio Jordão, entrar na terra, espiar a cidade de Jericó, o primeiro obstáculo que eles teriam para entrar na terra prometida. Eles entraram assim como Josué disse para eles. Quando estiveram ali, olharam, foram descobertos, fugiram para a casa de Raabe, que a Bíblia vai nos dizer a prostituta Raabe, que a sua casa estava em cima do muro de Jericó. E parece estranho nós ouvirmos a Bíblia dizer que estava em cima do muro. E aí você já vai entender aqui a grandeza de Deus na situação do caso de Jericó. Porque os muros de Jericó, ele tinha 2 muralhas. A primeira muralha ela tinha 2 metros de largura. Havia um espaço entre um muro e outro de 4 metros para vir uma segunda muralha de 6 metros. E casas eram construídas lá em cima. E não era qualquer casa que era construída lá em cima. Quando nós ouvimos a Bíblia dizer a prostituta Raabe, nós pensamos ser simplesmente uma mulher que vendia o seu corpo aos prazeres, vivia disso. Mas a prostituta Raabe que a Bíblia nos traz aqui, eram sacerdotisas dos deuses daquela cidade, que eram colocadas em casa sobre os muros, para ter a proteção espiritual do Deus de Jericó sobre a cidade. Prostitutas, sacerdotisas, que faziam pactos com seus deuses, que intercedia pelo povo. E exatamente na casa desta mulher, desta sacerdotisa, que os 2 espias de Israel entraram e se esconderam. E o mais estranho aqui, pastor Liberino, que sendo ela uma sacerdotisa do Deus de Jericó, ela protegeu os 2 homens, ela escondeu a ponto que os soldados, quando entraram procurando ela, mentiu e disse que eles até passaram por ali, mas já foram embora. Mas ela tinha colocado em cima do telhado e colocou eles debaixo de linhos, de canas de linhos, para que não fossem encontrados. E aí depois disso Raabe chega até os espias e diz: agora vocês vão descer pela janela, eu vou conduzir vocês e vocês vão embora. Mas deixa eu dizer uma coisa, lembra de mim, lembra da minha casa, quando Deus entregar na mão de vocês essa cidade. Olha, fique sabendo de uma coisa, esta cidade está com o coração tremo por causa do Deus de vocês. Nós ouvimos falar de quando Deus abriu o mar vermelho para que vocês atravessassem. Nós ouvimos contar sobre os grandes exércitos que estiveram diante de vocês, mas perderam a batalha, porque Deus estava com vocês. Sabe o que essa sacerdotisa estava dizendo? O Deus de Israel é maior do que o Deus de Jericó. O Deus de Israel é mais forte do que o Deus de Jericó. O nosso Deus, o teu Deus, é maior do que os deuses deste mundo, e a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Raabe estava se convertendo. Raabe que
intercedia, que fazia oferendas e orações aos deuses de Jericó, ela entende aqui que não havia Deus maior do que o Deus de Israel. Eles voltaram e contaram a história agora para Josué. A informação que eles obtiveram na cidade. Aqui Josué, que a Bíblia vai nos dizer que ele com Moisés levantava todas as manhãs, as madrugadinhas, e começava a caminhar. Um momento de oração de Josué, um momento de intimidade dele com Deus. Ele começa a olhar e entender aqui agora a grandeza de Deus. Não é um nome, não é um homem, mas é um Deus que está lá no céu. É o Deus de Israel que faz a diferença. Ele começa a lembrar que Deus diz para ele: então somente levanta e esforça-te, não se preocupe, quem vai fazer o milagre sou eu, quem vai agir nesta causa aqui sou eu, quem vai agir na tua vida é Deus, quem vai te curar é Deus, quem vai mudar a tua casa é Deus, quem vai buscar a tua família é Deus, quem vai abrir as portas para você é Deus. Se for necessário, Deus abre o mar mais uma vez, mas que o milagre vai acontecer e a vitória vai chegar. Isso vai ser em nome de Jesus.